Meus irmãos, debaixo da mão de Deus, e também na visão e na liderança do nosso bispo Samuel Ferreira, e da nossa bispa Keila Ferreira, e também do nosso pastor do campo, José Pereira, nós estamos aqui essa noite para abençoar a sua vida no poder do nome de Jesus. Quanto recebem esta bênção, glória a Jesus. Deus abençoe também a todos os nossos internautas que nos acompanham. A partir deste momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus através da missionária Alessandra Teodoro. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Feche seus olhos. Pai de amor, nós já louvamos o teu nome, bendizemos e enaltecemos a ti, mas agora nós ouviremos a tua palavra. Fala conosco, como o Senhor nunca falara. Usa a tua serva poderosamente e que nós saiamos daqui transbordante, porque ouvimos a tua voz. Eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos, no capítulo 6, e versículo 4. Atos, capítulo 6, e versículo 4. Diz: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu prometo para os irmãos que eu não vou extrapolar o horário hoje, ok? O tema da palavra que eu trago aqui hoje para vocês é mulheres dedicadas à oração e ao ministério da palavra. Então, irmãs, eu ontem fui convocada para essa noite estar aqui ministrando para vocês, mas eu preparei um estudo e hoje eu estou aqui como uma conselheira nautética, que é aquela pessoa que aconselha com bases bíblicas. Então, hoje o que eu vim trazer para vocês são aconselhamentos bíblicos. E eu quero passar para vocês rapidamente a definição de oração. Oração é um ato que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou um ato de louvor diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração ela deve ser feita a Deus sempre em nome do Senhor Jesus. Nós podemos tanto orar por cura, por libertação, por avivamento, por ganhar almas, entre outras múltiplas orações que nós podemos estar fazendo. E quanto ao ministério do trabalho, quanto ao ministério da palavra, quando olhamos para o Novo Testamento, inclusive no livro de Atos, nós vemos que a igreja cresceu através da proclamação do Evangelho. Isto deve ser, com certeza, irmãos, a nossa base. A proclamação do Evangelho é algo que deve ser feito por todos nós que somos cristãos. Isto deve ser feito assim, de crente para crente, e também numa vertente evangelística, que é de crente
para pessoas incrédulas, aquelas ainda que não se renderam a Jesus Cristo. Nós devemos sempre sermos espontâneos, termos relações pré-existentes, que são aquelas relações de afeto com as pessoas, e de maneira propositadamente. Então, irmãos, hoje o meu papel aqui, com certeza, é motivar as mulheres para o ministério da oração e da palavra. Os irmãos não se acanhem, mas a palavra hoje vai ser direcionada às mulheres. Mas com certeza vocês também vão aprender muita coisa. Irmãos, eu sou um exemplo vivo desse tema. Eu, com uma busca permanente, uma busca muito acirrada, ali com o Espírito Santo, ele vem me moldando para esse trabalho. Faz menos de um ano que eu ministro no púlpito. Até então, eu só louvava o Senhor e fazia outros trabalhos na igreja. Mas esse trabalho da palavra, ele é novo para mim também. Faz menos de um ano que eu ministro a palavra, que eu ensino na igreja. Então, esse ministério da oração e esse ministério da palavra, eu me encaixo exatamente hoje no tema que eu vim ministrar para vocês aqui. Então, veja bem, eu quero motivar vocês, estimular vocês ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Veja bem, lá no livro de Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, está escrito assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Veja bem, irmãs. Primeiro, eu quero dizer para vocês, irmãs, que vocês são especiais e vocês são únicas. Deus não fez pessoas por séries, Deus fez pessoas únicas. E vocês, irmãs, são especiais e são únicas. Olha, pode acreditar nisso. E eu quero dizer para vocês que vocês foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. E Deus dotou cada uma de vocês de talentos e também de habilidades. E com esses talentos e com essas habilidades, com o intuito de marcar a geração que vocês estão vivendo, deixar um legado. E esse legado, irmãs, seja ele de amor, seja um legado de fé, de alegria, de bondade, de humildade, de perdão, de unção e de poder de Deus. O Pai, o nosso Criador, Ele fez você original. E Ele conta com a sua singularidade para você agir para o bem nesse mundo. Esse é o nosso intuito, agir para o bem nesse mundo. Aprenda sempre, irmãs, a reconhecer o seu valor. Vocês são instrumentos específicos de Deus. Aonde? Em sua família, na vizinhança, no trabalho e em todos os lugares que vocês forem. Vocês são instrumentos específicos de Deus. Então, não permita que nada e que ninguém venha interferir a sua fé e venha interferir a sua confiança nas promessas de Deus. Pense sempre, sinta e haja sempre como uma mulher vencedora. Sabe por quê? Porque vocês foram conquistadas pelo nosso Senhor por intermédio da salvação. Se por um acaso vocês não conseguirem nessa vida ser vencedoras em mais nada, mas vocês já têm isso como garantia. Somos vencedoras por causa da salvação em Cristo Jesus. E isso, irmãs, já basta para nós. Então, eu quero dizer para vocês que nós somos vencedoras porque nós somos salvas por Cristo Jesus. Aleluia. Irmãs, eu sempre converso com muitas mulheres e eu digo muito isso. Não acalente pensamentos negativos. Acalentar pensamentos negativos não é legal para a mulher, inclusive para aquela que serve ao Senhor. Nem tenha nunca atitudes de incredulidade,
atitudes de fragilidade e também atitudes de insegurança. Veja bem, vocês podem estar me perguntando, mas como que é que eu posso estar fazendo isso? Irmãs, nós somos chamadas para a oração e para o ministério da palavra. Vocês podem se estar perguntando assim, mas todas nós? Sim, todas nós. Todas nós somos chamadas para o ministério da oração e o ministério da palavra. Já vocês vão entender isso. A nossa boca, irmãs, elas têm que ser sempre um manancial de vida. Nós temos que viver nessa constante oração e evangelização. Esta é a nossa vocação e nós, irmãs, nós fomos chamadas para isso, para orarmos e para evangelizar. A Bíblia, ela é riquíssima em exemplos de mulheres que desenvolveram o seu chamado. A profetisa Miriam, ela liderou as mulheres na comemoração da vitória de Deus sobre o Egito, como trata lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. Débora, ela foi uma profetisa que ela atuava também como juíza, como está escrito em Juízes 4, versículo 4 e 5. A profetisa Hulda, ela era consultada em nome do rei. Essa mulher, a referência bíblica está em 2 Reis 22, 14 a 20, que fala dessa mulher. Eu tenho ela em particular, eu sou fã dela, em particular, para mim é uma das melhores. Essa mulher, ela era consagrada e ela era uma mulher preparada. Tanto é que o rei passou por cima de outros profetas, porque ele queria ouvir essa mulher. Por quê? Porque ela era uma mulher de oração e ela tinha conhecimento da palavra de Deus. O nome dela é Hulda. O registro dela está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14 e 20. Também temos as 4 filhas de Felipe, que está em Atos 21 e 9. E a mulher samaritana, que está em João 4. Essa mulher, ela foi uma das mulheres que mais deixou um legado na Bíblia de evangelização. Essa mulher, ela é espetacular nesse processo da evangelização. E nós podemos ter como exemplo. Veja bem, esses são alguns exemplos de mulheres que ficaram à disposição do reino de Deus. Eram perseverantes na oração e elas eram perseverantes no manuseio da palavra de Deus. Veja bem, o mesmo Deus que operou lá na vida dessas mulheres, que a Bíblia retrata a história delas, ele é o mesmo Deus que opera aqui hoje. E esse mesmo Deus, ele quer atuar na vida de vocês. Basta que vocês procurem, basta que vocês vão estudando a Bíblia, basta que vocês vão orando e vão entrando nesse processo e Deus vai abençoar a vida de vocês tanto quanto abençoou a vida dessas mulheres que eu citei aqui. Então, veja bem, eu quero determinar na vida de vocês hoje, mantenha a mente de vocês aberta para o novo de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Crie sempre vínculos com o Espírito Santo por meio da oração. Diz para ele que você quer fazer a diferença nessa geração e que você também precisa de ter intimidade com a palavra. Você pode falar isso para o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem procura acha, e de tanto que procuramos nós vamos encontrar. Então, seja pessoas de oração e pessoas que façam uso, manuseio da palavra de Deus como um estilo de vida, irmãs. Isso tem que ser assim, estilo de vida. E quando nós criamos vínculo na oração e na palavra, nós estamos abrindo a porta para a chegada dos dons espirituais. E daí, o que acontece? Aí aparecem as profetas, aparecem as ministras do evangelho, aparecem aquelas mulheres para impor as mãos, para curar, para abençoar. E aí aparecem as mulheres virtuosas do Senhor na casa de Deus. Mas para isso tem que ter esse vínculo entre oração e palavra. A mulher, irmãs, é tão rica histórias na Bíblia sobre a mulher. Ela teve sempre um papel muito atuante
no cristianismo. Jesus e seus discípulos, eles não se envergonharam de serem assessorados por mulheres. Vemos no Evangelho de Lucas, ele dando ênfase, ele dando uma atenção especial para as ações femininas no ministério de Jesus, inclusive no processo da crucificação e após na ressurreição. Lucas 23 e 27 e 31, Lucas 54 e 56 e Lucas 24, versículo 1 a 11, conta para nós essa história das mulheres que assessoraram Jesus e os seus discípulos no ministério deles. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 55, 56 e 61, também está narrando algo muito interessante. As mulheres, elas acompanhavam Jesus e os discípulos da Galileia até Jerusalém, e esse percurso tinha mais ou menos uns 100 quilômetros. E essas mulheres, elas iam com eles. Essas servas do Senhor e outras mulheres que nós não conhecemos o nome delas, né, que a Bíblia não cita, elas desejavam que o evangelho de Jesus fosse anunciado. E o maior número, e para quê? Para quem? Para o maior número de pessoas possíveis. Elas queriam. Então, por isso que elas davam suporte para o ministério de Jesus. E ali, Jesus, ele trazia a revelação de um Deus que é presente, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é perdoador, de um Deus que é restaurador. E aquelas irmãs, elas se dedicavam, elas dedicaram os seus bens, elas dedicaram a vida delas para que isso fosse anunciado. Então, irmãs, é muito importante nós pensarmos, estudarmos e descobrirmos isso na Bíblia, que as mulheres, elas foram assessoras de Jesus Cristo. Então, no cristianismo, as mulheres sempre tiveram muita importância, e eu glorifico a Deus por isso. Veja bem, elas deram suporte. E nós não podemos nunca sermos diferentes delas. Nunca. Nós também devemos ter a mesma vocação. Porque quando nós conhecemos o amor, quando nós conhecemos a graça, quando nós conhecemos o perdão, a paz, a alegria, o poder e a salvação de Deus em Cristo, devemos ter o anseio para anunciar tudo isso para as outras pessoas. Porque ninguém pode descobrir dádivas como essa e guardar para si. Então, irmãs, este é o papel das pessoas que descobrem o evangelho, é de anunciar, é de falar dessas boas novas para outras pessoas. Nós não podemos guardar isso para a gente. Então, eu quero dizer para vocês que tudo na vida passa, tudo. Mas as nossas ações que nós fazemos em favor do reino de Deus e em favor do nosso semelhante, isto não apagarão. Isso permanece para sempre, isso está registrado nos livros de Deus. Então, compensa nós fazermos esta obra, cumprirmos essa vocação do ministério da oração e do ministério da palavra. A vida de Deus, ela está em nós. E ela está de maneira ilimitada, com um poder extraordinário de curar eu e você no corpo, na alma e no espírito. Mas nós devemos nos capacitar, irmãos. Nós devemos nos munir. Nós devemos estar sempre atentas ao que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Nós devemos dar lugar para nós conhecermos da sabedoria e também da revelação de Deus. Precisamos dar lugar no nível prático para que nós possamos entender o que o Espírito Santo está ministrando a nós espiritualmente. Irmãs, eu gostaria que as irmãs, os irmãos podem ficar sentadinhos, mas as irmãs, eu gostaria de que vocês se levantassem. Pode confiar em mim. Se levantem, por favor. Juntas, eu quero que vocês repitam comigo. Repitam comigo bem forte, levantem a mão, repita bem forte, dê brados de alegria. Vamos lá. Eu sou valiosa porque Deus me criou e me amou. Eu sou valiosa porque Deus me criou e me amou. A minha presença, ela é vital neste mundo. A minha presença é vital neste mundo. Porque
Porque o plano de Deus me envolve. Ele conta com os meus dons e com os meus talentos. Eu sou herdeira do melhor de Deus. E eu tenho direito às suas bênçãos. Eu fui criada para viver neste mundo com dignidade e prosperidade. E eu não abro mão disso. Eu nasci para servir ao meu próximo e para proclamar o Evangelho, fazendo o maior bem que nos foi dado como direito. As sementes da grandeza do amor de Deus estão em minha vida e eu vou desenvolvê-las. Por isto eu frutificarei, compartilharei do seu melhor em meu viver. Eu quero ser boca de Deus nessa terra. Aplauda o Senhor bem forte. Vocês fizeram uma promessa em público. Veja bem, os frutos de suas boas ações, eles não passarão desapercebidos diante de Deus. Não vão passar. Então, seja uma mulher bem-aventurada, feliz e cujas obras serão notadas pela pessoa do Senhor Jesus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 21 e 22, está escrito: assim, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Às vezes, as nossas dificuldades estejam no modo em que nós nos relacionamos com as pessoas. E eu quero ensinar para vocês algumas dicas, porque às vezes a nossa dificuldade em espalhar, em falar do amor de Jesus para as pessoas esteja no modo como nós nos relacionamos. Então vou passar com um passadinho para vocês guardarem. Acredite na importância que você tem e se ame. Resolva os conflitos antes que eles cresçam. Pior do que um problema é um problema mal resolvido. Perdoe. Fale com calma para que você seja compreendida. Ouça, observe os fatos e a realidade com flexibilidade, pois nós não somos donas da verdade. Nós temos que aprender a entender os dois lados. Procure somente falar o que edifica. Não dê ouvidos a fofocas. Estejam abertas para o novo de Deus, porque a vida é dinâmica, a vida é movimento. Respeite as outras pessoas, sempre fazendo o bem para elas. Da mesma forma que vocês desejam que faça para vocês, façam pelo outro. Seja humilde, seja simpática, seja bondosa, seja amorosa, seja pacífica, seja compreensiva e também hospitaleira. Busque domínio próprio, isso é muito importante nós guardarmos. Busque domínio próprio. Doe o seu tempo a recursos espirituais, a recursos afetivos, intelectuais e materiais aos necessitados. Tenha sempre a sua boca, a palavra de Deus. Nada de palavrão. Tenha sempre a sua boca a palavra de Deus. Palavras assim, palavras que incentivam, palavras que alegram, palavras que geram vida, que geram paz para as pessoas. Muitas das vezes a nossa dificuldade está porque nós não conseguimos respeitar o outro.
Muitas das vezes nós vamos falar do evangelho para as pessoas elas têm um ímpeto de querer brigar. E nós temos que sermos flexíveis para entender a pessoa. Muitas pessoas não fazem esse procedimento da evangelização porque não conseguem ter paciência para levar o evangelho e ganhar pedradas. Então, é isso que nós temos que aprender, a ser flexível, a ter domínio próprio, a ter a boca santa, falar apenas o que edifica, falar aquilo que incentiva, que motiva, que alegra, que gere vida no coração da pessoa que está ouvindo. E nunca podemos esquecer que nós somos evangelizadoras. Quando nós vamos falar com as pessoas, nós vamos falar de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. E é assim que nós temos que também nos comportar. Veja bem, assim como o corpo e a alma precisam de serem alimentados, o nosso espírito ele também precisa ser fortalecido no Senhor. Como? Meditando diariamente na Bíblia, orando, buscando os dons espirituais, praticando o amor e sendo atuante na casa de Deus. Nós não podemos deixar de contribuir na igreja com os nossos recursos espirituais, com os nossos recursos intelectuais, afetivos e materiais. A igreja de Deus conta com isso. Nós, irmãs, somos as ferramentas da casa de Deus. Então, nós temos que estar sempre à disposição na casa do Senhor com esses recursos espirituais, recursos intelectuais, afetivos e materiais. E a partir do momento que nós fazemos a lição dentro da nossa casa, que é a casa de oração, aí nós vamos ter o imenso prazer de falar de Jesus, de impor as mãos nas pessoas que estão doentes. Nós vamos dar testemunhos da nossa fé, querer que as pessoas que ainda não encontraram Jesus também façam parte dessa maravilhosa graça. Mas nós temos que gostar disso, porque muitos de nós somos cristãs, muitas de nós frequentamos a casa do Senhor praticamente diariamente, mas nós não temos gosto por isso. Fazemos isso por algum motivo. Porque quando nós temos gosto por isso, nós espalhamos, nós falamos, nós convidamos as pessoas também para fazer parte dessa maravilhosa graça. Vocês concordam comigo? Veja bem, esse trabalho que eu e você podemos fazer na igreja, na sociedade, deve ser sempre pautado em amor, em bondade, em humildade, em justiça, em honestidade, em auxílio, em misericórdia. E tudo isso, feito dessa maneira, ela se converte em bênção para nós mesmos. Se converte em bênção na vida espiritual, na vida emocional e na vida material. Vocês sempre serão louvadas, e eu quero dizer para vocês, não cesse de fazer o bem nunca. Essa é a nossa vocação, fazer o bem. Veja bem, aqui eu trago uma orientação. A mulher de Deus, a mulher que se converteu ao cristianismo, ela não anda segundo os padrões do mundo e nem vive de acordo com a opinião de terceiros. A mulher que serve ao Senhor, a mulher que escolheu viver no cristianismo, ela é vigilante. Vocês lembram em quê? Na oração e na palavra. E quem vive nesse nível, que consegue viver nesse nível da oração e do estudo da palavra, que vive de oração e vive da palavra, essa mulher ela não vai ser frustrada e nem complexada. A mulher que serve ao Senhor, ela vive satisfeita, porque sabe e entende que a vontade de Deus ela é soberana. Veja bem, irmãs, confie o seu viver a Deus. Nós temos mania de confiar em todo mundo, menos em Deus. Nós temos que devotar, dedicar, entregar o nosso viver a Deus. Não cesse de fazer o bem, nunca. Seja boa com você, seja boa com a sua família, seja boa com a sua igreja, com a sua sociedade, com os necessitados.
com as pessoas em seu trabalho e em todos os lugares que vocês colocarem a planta dos pés. Ali vocês têm que fazer a diferença. A Bíblia fala lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2 e 15, que nós somos o bom perfume de Cristo. Neste mundo, somos o cheiro que espalha entre aqueles que estão salvos e aqueles que estão se perdendo. Então, a orientação que a Bíblia nos traz é para que nós sejamos exaladoras do perfume de Cristo. Por onde nós formos, por onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós não podemos chegar para fazer intrigas, nós não podemos chegar lá para fazer discórdia, nós não podemos chegar levando fofoca, nós não podemos chegar lá para ouvir coisas que não devem. O papel essencial da mulher de Deus, da mulher que serve o cristianismo, é esse. É de levar paz, é de levar o perfume de Cristo e chegar lá e fazer apenas o que deve ser feito. A oração e a instrução. A pessoa está enferma, ela precisa de paz. A pessoa está com conflitos na alma, ela precisa de ser gerado vida nela. A pessoa está passando por dificuldades, eu tenho que ir lá e amenizar. Eu não posso chegar para evangelizar uma pessoa e chegar lá e tumultuar a vida dela. Não, o nosso papel é levar o cheiro suave de Cristo, espalhar amor, espalhar misericórdia, compaixão. Este é o nosso papel. Então, irmãs, nós precisamos sermos tementes a Deus e obedientes a Deus. Mas a tarefa principal é sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em evidência, colocar o reino de Deus em destaque em nossas vidas. Não tem como eu servir ao cristianismo e andar escondendo, não ter o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, acima de tudo, tem que estar Deus. E tudo das nossas vidas serão acrescentados quando nós estamos nessa disposição. Então, esta tem que ser sempre a razão da nossa existência. Deus em primeiro lugar. A razão da nossa felicidade e também a razão da nossa paz e da nossa alegria. Irmãs, eu quero incentivá-las a reconhecerem o valor de vocês. Não importa o passado. Não importa o que disseram a respeito de vocês. Não importa a condição social. Não importa se você é solteira, se você é casada, se você tem filhos ou não. Tudo isso é pertinente ao mundo. Tudo isso aí são coisas do mundo. Mas aquilo que verdadeiramente importa é aquilo que você faz para o reino de Deus. É isso que conta. Tudo no mundo passa, mas as coisas que são de Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, isto é eterno. E um dia, quando nós chegarmos lá no céu, isso vai contar naquela coroa que nós vamos usar. Então, irmãs, é isto que basta. É isto que basta. Nós possamos passar por tudo nessa vida. Mas se nós conseguirmos sermos temente a Deus e não perder a fé, isto para nós é o bastante. Veja bem, acima de tudo, a sua intimidade com Deus é o que vai fazer você ser a mulher virtuosa, segundo o cristianismo propõe. Você foi formada por Deus como joia rara. E você é joia rara para Ele. E eu gostaria de que vocês se lembrassem disso todos os dias. Vocês são joias raras para o Senhor. Muitas mulheres vivem deprimidas, vivem cansadas, vivem enfadadas da vida, porque elas esqueceram disso. Vocês são joias de imenso valor para o Senhor. Se valorize, olhe para o espelho e se ame e diga: eu sou princesa, eu sou joia do Senhor e eu me valorizo, porque Deus me amou, Deus me fez assim. E aí eu glorifico a Deus por minha vida. Eu glorifico a Deus por tudo quanto o Senhor faz por mim. Por quê? Porque eu sempre lembro, eu sou joia rara para Ele. Veja bem, irmãs, nutra a autoestima de vocês, sempre vivendo em oração e também manuseando da palavra de Deus.
Nós não podemos nunca esquecermos disso. Essa é a nossa vocação. O ministério da oração e o ministério da palavra. Ministério da palavra, que eu estou enfatizando aqui, é da evangelização. Vocês criando o hábito da oração e do estudo da palavra, vocês vão estar conhecendo o caráter e a vontade de Deus. Orando e buscando do fruto do Espírito em seu viver. E como eu disse, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estamos orando, nós estamos abrindo a porta para a chegada dos dons espirituais. E isso não pode morrer dentro da igreja. Isso sempre foi e sempre será, não pode se perder. Isso é a essência das irmãs do círculo de oração. Vocês nunca podem perder essa essência da profeta, da mulher que ora por libertação de vidas, da mulher que ora para poder estar em nome do Senhor Jesus, para que as pessoas recebam cura. Isso não pode ser escasso na casa de Deus. Isso tem que começar a brotar aqui dentro da Adebrage Piabiru. Nós podemos, irmãs, sermos profetas, sermos mensageiras do Senhor. Nós podemos ser verdadeiras atalaias, fazer toda a diferença na nossa geração. Então, irmãs, procurem estar nesta intimidade com Deus, orando e estudando a palavra do Senhor. Peça ao Senhor que mostre para vocês a direção, que você possa ser útil na área que Ele quer usar vocês. Peça a Ele que ensine vocês a enxergar o talento de vocês e as aptidões. É preciso entender de que a mulher de Deus virtuosa, ela precisa descobrir, sim, as suas vocações. E qual que é a área que ela mais se destaca para estar se desenvolvendo, mas nunca esquecendo da sua vocação e da sua chamada, que é falar e anunciar do Cristo. É orar pelas pessoas, é dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo um dia vem nos buscar. Isto é a vocação da mulher que serve ao Senhor. Ela nunca pode esquecer disso. Ela pode ser o que for nessa terra, mas se ela serve ao Senhor, ela tem que anunciar a palavra de Deus neste formato. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo um dia vem nos buscar. Às vezes você não tem uma vocação para ser uma cantora ou uma pregadora de púlpito, mas você pode ser aquela amiga de oração de alguém. Você pode ser aquela conselheira de alguém. Tem tanta gente, irmãs, que precisam disso. Tem tanta gente, vocês muitas das vezes pode ser que não estejam percebendo, mas tem tanta gente perto de vocês precisando disso. Sabe o que é um conselheiro nautético? Um conselheiro nautético, irmãs, é aquelas pessoas que aconselham com bases bíblicas. Nós precisamos aprender a exercitar isso, aconselhar as pessoas usando bases bíblicas, exemplos de mulheres como essas que eu citei aqui, mulheres determinadas, mulheres de garra, mulheres que foram perseverantes. E Deus, Ele levantou durante toda a história mulheres que foram verdadeiras atalaias nessa terra. E quando nós vamos conhecer a biografia delas, nós vemos que essas mulheres, elas eram submissas, elas eram obedientes e elas eram disciplinadas. Elas entenderam qual que era o seu chamado e elas ficaram à disposição. E isso, irmãs, é muito importante. A submissão, a obediência e a disciplina são 3 regras que têm que estar se movimentando juntas de comum acordo. A submissão, a obediência e a disciplina. Elas têm que estar se movimentando juntas de comum acordo, sendo uma constância naqueles propósitos que vocês fazem, vocês acabaram de fazer. Vocês fizeram. Então, veja bem, a submissão e a obediência e a disciplina, ela tem que se movimentar junto para que nós servimos ao Senhor de uma maneira com muita qualidade. A mulher disciplinada, ela é firme, ela é decidida, ela é corajosa, ela é persistente na realização de seus alvos, tanto alvos espirituais, emocionais, materiais e também físicos. A disciplina, irmãs, sinto muito em dizer, mas ela funciona em todas as áreas da vida terrena.
E nós precisamos, irmãs, aprendermos a sermos disciplinadas, inclusive no horário. Eu já estou terminando. Todas nós estamos aqui porque nós temos um chamado. Mas é preciso nos autodisciplinar e nos reorganizarmos. Deus nos criou única para cumprirmos um grande propósito nesse mundo, sendo sal e luz. Temos que aprender a ser alguém que faça diferença na vida do outro positivamente. Vamos usar das possibilidades, vamos usar das circunstâncias, vamos criar meios, vamos criar estratégias para nós colocarmos a nossa função primária em prática. Qual que é a função primária? Oração e manuseio da palavra de Deus. Então, irmãs, nós não podemos esquecer disso. A oração e o manuseio. O manuseio pode ser oral e também pode ser escrito. Hoje a rede social é uma grande ferramenta para nós também estarmos nesse processo da evangelização. Todas nós temos um lugar importante e especial no corpo de Cristo. E cada uma de nós somos parte desse corpo, como diz 1 Coríntios 12 e 27. E quando nós compreendemos, irmãs, esse segredo, nós somos gratas a Deus por quem somos. Nós valorizamos e desenvolvemos os talentos que Deus nos deu e nós deixamos de lado as comparações e também deixamos de lado a competição. Isso é muito comum no meio das mulheres. Irmãs, pelo amor de Deus, nós temos que deixar disso, das comparações e da competitividade. Nós não precisamos disso. Nós somos únicas. Nós não precisamos competir com ninguém neste mundo. Nós precisamos simplesmente cumprir com a nossa vocação. Apenas isso. Deus conta com as nossas habilidades, a fim de que o nome dele seja glorificado na terra. Então, é a minha habilidade, é a tua habilidade em desenvolver o ministério da palavra, da evangelização, é que o nome do Senhor vai ser glorificado na terra. Portanto, irmãs, celebre a singularidade, pois dentro de milhões de pessoas, Deus permitiu que vocês estivessem aqui. Deus chamou vocês e com propósitos específicos que só vocês podem desenvolver. Eu não posso desenvolver o talento da irmã Carmen, eu não posso desenvolver o talento da pastora. É cada uma de nós que tem que desenvolver. Então, eu quero dizer para vocês que nós sejamos essa geração de mulheres especiais para o reino de Deus e que nós temos que fazer a diferença, sim. Sejamos radical. Aqui, irmãs, eu estou concluindo. Sejamos radical. Muitas das vezes as pessoas confundem essa palavra. Ser radical significa ter raiz ou ser enraizado. Então, sejamos radical na oração e sejamos radical em guardar, em espalhar e em compartilhar a palavra e seguir a vontade de Deus. Em qualquer tempo, em qualquer situação. Deus nos criou com propósitos e um dia nós teremos que dar conta desses resultados, daquilo que foi determinado para mim e daquilo que foi determinado para você. De quantas pessoas nós conseguimos levar conosco no dia do arrebatamento da igreja. Então, irmãs, nós vamos dar conta e nós precisamos desenvolver o chamado. Eu vou concluir. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, está escrito assim: sejam bons administradores. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Um certo escultor, ele fez uma linda escultura. E as pessoas perguntaram para ele assim: como que vocês fizeram algo tão belo? Como que você fez algo tão belo? Aí ele respondeu assim: a escultura, ela estava no bloco de mármore desde o começo. É que eu apenas precisei aparar tudo que encontrava ao redor dela para libertá-la. Então ele disse que a escultura estava presa no bloco de mármore. Ele precisou apenas aparar as bordas, tirar aqueles pedaços que estavam em excesso para libertar a escultura. E eu digo para vocês, liberte-se o seu viver,
liberte em seu viver tudo o que é bom e o que está pronto dentro de você. Desenvolva ao máximo possível a vocação que Deus colocou na sua essência. Você, como uma mulher cristã, eu convoco vocês a este papel, ao papel da oração e ao papel da evangelização. Está dentro de vocês, porque quando vocês foram convocadas por Cristo, foi colocado dentro da essência de vocês. E vocês apenas precisam desenvolver isso. E eu digo para vocês, isto é um ato de obediência. Quando vocês conseguirem se libertar no processo da evangelização, que é primordial, no processo da oração, vocês estarão sendo obedientes àquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, aquilo que a Bíblia nos ensinou. E eu termino dizendo para vocês, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isto em tempo e fora de tempo. Eu glorifico a Deus, agradeço pela oportunidade. Aleluia. Deus abençoe nossa irmã Alessandra por esse estudo tão maravilhoso que nos proporcionou nesta noite. E eu parabenizo hoje, eu não parabenizo as mulheres, não. Parabenizo os homens. Se você está do lado do seu maridão aí e fala assim para ele, amor. Fala aí, irmã. Amor. Estou ouvindo poucas. Tem bastante esposas aqui com minha esposa. Amor. Obrigada. Você me aguentar desse jeito. Oh, Jesus, é muitas qualidades que uma mulher tem, muitos defeitos também. E esses homens suportam todas essas coisas, né? Mas nós aprenderemos. Até Jesus voltar, eu creio que a gente entra na linha que é proposta para a nossa vida. Somos assim mesmo, criadas pelas mãos de Deus, mas nós entraremos no céu e lá nós seremos abastardas de tanta bênção, de tantas maravilhas que nós realizamos aqui nesta terra. E é para isso que servem esses cultos, né? Para aprendermos a lidarmos com os nossos próprios sentimentos e com a capacidade que nós temos, e muitas das vezes nós mesmas não enxergamos tudo isso. Mas a palavra vem para nos incentivar e nos motivar a aprendermos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe a cada um que passou aqui esses minutos juntamente conosco, louvando, agradecendo e aprendendo também a palavra de Deus nessa noite. Eu te convido a se colocar de pé. Deus abençoe os nossos internautas. Amanhã estaremos aqui novamente. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, nós não podemos finalizar este culto